Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre conjunto dos números irracionais, certo? E o conjunto dos números reais, ok? Vamos dar aí continuidade ao nosso estudo para concurso e Enem, certo? Esse vídeo será a nossa parte 4 e nós vamos falar sobre esses tópicos, ok? Então, antes da gente iniciar o vídeo, peço a vocês que continuem curtindo o canal, se inscrevendo, deixando os likes de vocês, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal e o canal possa ser compartilhado para outros, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso vídeo agora, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar com conjuntos, conjunto dos números irracionais, ok? Conjunto dos números irracionais. Diminui um pouquinho para vocês enxergarem bem, Galera, como a gente fez nas aulas anteriores, vamos trabalhar o conceito, o símbolo e subconjunto, caso ocorra, em determinados conjuntos, ok? Primeiro, qual a definição, desse cara aí? Professor, eu não sei a definição do conjunto dos números irracionais. Galera, muito simples, fácil e prático, Vamos lá. O conjunto dos números irracionais, ele tem apenas uma definição. Qual a definição? Ele reúne os números certo? Ele reúne os números decimais não exatos e também com uma representação infinita, infinita e não periódica, certo? Vamos lá. O que a gente quer dizer com isso? Quando eu digo assim, quando eu defino, o conjunto dos números irracionais, quando eu digo que ele reúne os números decimais não exatos, eu estou dizendo que eu não posso transformar ele numa razão, como a gente fez na aula anterior com os números racionais, certo? Então, se a gente pegar uma fração e dividir, nós vamos ter infinitos números e não vai ter fim, não vai ser exato, vai ser números indefinidos. Então eu não posso dizer que esse número ele é racional, eu não consigo racionalizá-lo, ele é irracional. Então uma das definições dos números irracionais é o oposto dos números racionais, Se o racional eu consigo determinar uma fração, uma razão, uma divisão e chegar numa dízima periódica que vai ter um fim, no caso do irracional não vai. Então eles são números decimais não exatos, com uma representação infinita. E como no caso do racional, ele é uma fração que vai me dar uma dízima periódica que vai ter um fim exato, vamos dizer assim, no caso do irracional, ele não é uma dízima periódica, ele não tem período.
ele é aleatório, os números decimais são aleatórios e são despadronizados, certo? Então, dessa forma, a gente acaba definindo aí o conjunto dos números irracionais, beleza? É só isso, não esqueçam e tá tudo certo. Só um exemplo para a gente não esquecer, né? Vamos colocar um exemplo aqui de um número irracional. Nós temos um velho conhecido, né, na matemática, que é o nosso π, né? O π, ele é um valor irracional. Por quê? Porque ele é 3,14, 15, 9 e infinitos termos, né? Infinitos termos, e não vai me dar um valor exato. Vai ser, como a gente falou aqui, ó, com uma representação infinita e não periódica. O que é o período? É a repetição de mesmos números, né? Infinitamente. Então, até chegar a um ponto exato. Como nesse caso não é exato e não é um período, logo o π ele acaba sendo um número do conjunto dos números irracionais, certo? Ou outro exemplo que a gente pode citar dentro do conjunto dos números irracionais é esse cara aqui, ó, ou 1,20, 30, 40, né? E assim infinitamente, ok? Sem valor exato, beleza, aluno? Então, dessa forma a gente acabou trabalhando como bônus aí, né, o conjunto dos números irracionais. Tranquilo? Agora vamos para o conjunto mais interessante, né? O que abarca todos esses conjuntos, né? Vamos trabalhar agora o conjunto, ok? Conjunto dos números reais, galera, né? Reais, ok? Esse conjunto é o cara, né? Certo? Vocês vão perceber quando a gente trabalhar as propriedades desses conjuntos, né? As propriedades deles, certo? Bom, vamos iniciar pelo conceito, né? Ou pela sua definição, ok? O que seria um conjunto dos números reais, né? Vamos definir. A definição, vamos lá. O conjunto dos números reais, né? Esse conjunto, vamos lá, ele é formado pelos números, como eu disse, ele abarca todo mundo, então ele é formado pelos números racionais, certo? Racionais, onde a gente definiu por quê, e pelo, né, irracional, certo? Irracional, onde a gente representa pelo I maiúsculo, certo? A gente sabe que os números racionais e irracionais, na verdade, expressamente o racional, ele tem subconjuntos, né? E o subconjunto que abarca todos aqueles outros conjuntos, né, que a gente citou lá na primeira, segunda e terceira aula, né? Quando a gente fala dos naturais, dos inteiros, ok? Então, vamos definir dessa forma para ficar simples, né? Apenas dessa forma, a gente vai trabalhar mais esse conjunto, mas vamos definir assim, que ele é formado pelos números racionais e irracionais, ok? Qual a simbologia, né? Qual o símbolo desse conjunto?
Galera, o conjunto dos números reais, obviamente, é o R maiúsculo. Ok? Tranquilo? Bom, feito isso, agora nós vamos falar só uma lembrança, né? Se nós temos o real sendo representado o racional e o irracional, então, né, nós temos que o real ele é igual ao racional e a sua união, né? Lembrem desse símbolo, significa união. O conjunto dos números reais, ele é a união do conjunto racional e o irracional. Tranquilo? Beleza? Ok. Além disso, nós sabemos o seguinte, como eu falei, o N, o Z, o Q e o I, eles são subconjuntos de R, né? Certo? Mas a gente observa que se um número real ele é racional, ele não pode ser também irracional. Ok? Da mesma maneira, se ele é irracional, não pode ser racional, certo? Só para a gente fixar isso aqui, vamos colocar, além disso, N, Z natural, inteiro, racional e irracional são, né, subconjuntos, né, de R. Ok? De R. Tranquilo? Então, não esqueçam isso aqui, né? Ok? Beleza. Agora, como que a gente define esses subconjuntos, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Subconjuntos dos números reais, né? Ok, galera? Tranquilo? Beleza. Quais são os subconjuntos dos números reais? Bom, preste bem atenção, eu vou fazer detalhadamente, porque esse subconjunto, ele exige muito a sua interpretação e um conhecimento relacionado à matemática, né? Matemática básica, certo? Então, o primeiro conjunto que nós temos, como foi trabalhado nas outras aulas, né? Nas aulas anteriores, no pretérito, né? Nós sabemos que esse asterisco representa um conjunto que não contém zero, ok? Então eu estou dizendo que eu tenho um conjunto dos números, tenho um subconjunto dos números reais não nulos, né? No qual não contém zero, ok? E como é que eu represento esse conjunto dos reais, professor? Bom, o conjunto dos reais nós vamos dizer esse conjunto, né? Bom, galera, se o conjunto dos reais ele abarca todos os outros conjuntos, então significa que se eu tenho todos esses números dos outros conjuntos dentro de um único conjunto, que é o conjunto dos reais, então vamos definir esse número como sendo x, certo? Prestem atenção nas representações simbólicas, certo? Como sendo x. Logo, eu estou dizendo, vou fazer até o x maior,
para vocês entenderem bem. Como sendo x. Esse x, ele é qualquer número que está dentro do conjunto dos números naturais, inteiros, racional e irracional, certo? Então eu estou dizendo que x, ele pertence, já que ele está dentro do conjunto dos reais, ele pertence ao real, né? Ele pertence ao conjunto dos reais. Vou colocar uma barra para dizer que tal que esse número x, ele pertence aos reais, tal que x, como nós colocamos um asterisco, é um subconjunto dos números reais não nulos, então eu estou dizendo que tal que esse x, ele seja diferente de zero. Ele pode ser qualquer um dos outros conjuntos, né, o número real, esse número x. Mas ele tem que ser obrigatoriamente, já que eu coloquei um asterisco, diferente de zero. Beleza? Então essa é a representação desse nosso conjunto aí. Para amarrar, vou colocar aqui ao lado conjunto, subconjunto dos números reais não nulos. Ok? Beleza? Ok. Segundo conjunto, né? Segundo subconjunto, né? Nós temos o nosso R com sinal positivo, né? Vou fazer um R melhor. Nós temos o nosso R com sinal positivo. Ok? Como é que a gente representa esse conjunto, professor? Então, nós vamos representar dessa forma. Eu estou dizendo que um determinado valor dentro do conjunto dos números reais, que eu vou chamar de x, ele pertence aos reais, né, ao conjunto dos reais, ao subconjunto dos reais, tal que, né, quando eu coloco esse traço, tal que x. Bom, galera, se é o conjunto dos números reais com mais, então eu estou dizendo o que agora? Que o zero, ele pode existir aí, né? Eu estou dizendo que é um conjunto dos números reais não negativos, já que eu coloquei o sinal de positivo. Então, se o zero pode fazer parte e o sinal é positivo, vai ser um número maior ou igual a zero. Logo, meu x, tal que x, ele será maior ou igual, né, a zero. Ok? Então esse é o subconjunto dos números reais não negativos, certo? Quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu estou contribuindo com a afirmação que zero, ele é positivo, nesse caso, certo? Então, isso aqui é base matemática, né? Esses símbolos a gente vê lá no fundamental, né? No primário, coisa básica, certo? Então não vamos nos preocupar com isso aí. Logo, para fixar, nós temos o conjunto dos números reais, o subconjunto dos números reais não negativos, né? Ok? Beleza, aluno? Tranquilo? Vamos para o próximo, né? Temos mais. Deixa eu só colocar uma página nova para a gente iniciar, certo? Outro conjunto que nós temos é o conjunto R com o sinal positivo. No entanto, eu vou colocar o asterisco. Bom, quando a gente coloca o asterisco, nós aprendemos que o zero, ele obrigatoriamente tem que sair desse conjunto. Então, esse subconjunto dos números reais, ele será um certo valor pertencente aos números reais, tal que x, se zero não pode ter, e é positivo, tal que x, ele é maior que zero, certo? Esse conceito de simbologia, maior, menor, maior, igual, a gente vai trabalhar num próximo vídeo, numa próxima aula, como aula bônus, certo? Para vocês entenderem essa questão de intervalos numéricos, ok? Bom,
Então, eu estou dizendo que esse conjunto, como ele é positivo e não tem zero, então eu estou afirmando que esse é um subconjunto dos números reais positivos, né? Como não tem zero, então eu vou dizer que eles são reais positivos, né? Positivos. Ok? Beleza, aluno? Tranquilo? Temos mais, né? Temos mais conjuntos. Até agora trabalhamos apenas os conjuntos positivos, certo? Deixa eu pegar esse cara todo aqui, para a gente colocar os conjuntos que restam, né? Diminuir um pouco, vou ver se ele cabe aqui, perfeito. Bom, qual o próximo conjunto, subconjunto do número real, né? Nós temos o nosso conjunto R com sinal negativo. E aí, eu vou dizer que ele é um valor X, esse conjunto, subconjunto dos números reais com esse sinal negativo, é um valor que está dentro de todos aqueles conjuntos, né, de todos os conjuntos, que eu estou chamando de X. Obviamente, ele pertence aos reais, tal que X, como eu não coloquei o asterisco, e é um sinal negativo, então ele tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a zero, ok? Já que eu não coloquei o asterisco, o zero tem que permanecer. Então eu estou dizendo que esse é o subconjunto dos números reais não positivos, né? Não positivos. Explicitamente, né? Eu estou afirmando que o zero ele é negativo nesse conjunto. Então, não positivo. Né? Não positivos. Ok? Bom, e se a gente pegar esse mesmo conjunto, vamos escrever novamente, né? Para fixar. Pegar esse conjunto e colocar um asterisco. Bom, professor, eu já deduzi, né? Eu sei que esse conjunto vai ser um determinado valor real dentro dos outros conjuntos. Aqui, todos os conjuntos que nós trabalhamos até aqui fazem parte, né, do conjunto dos números reais. Então eu vou dizer que um número dentro deles, chamei de X, vai pertencer aos reais, tal que X, já que o zero não vai fazer parte, eu coloquei um asterisco, X é menor que zero, né? Eu estou dizendo que X ele vai ser a partir de zero, né, para a esquerda, ou seja, decaindo, né, negativamente, certo? Logo, esse é um conjunto dos números reais negativos, né? Negativos. Beleza, aluno? Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não esqueçam de curtir o canal, se inscrever, deixar seu like, apertar o sininho, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês, está fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zeugma, na zênite do conhecimento de vocês. Beleza? Então, agradeço pela atenção, espero que tenham gostado. Esse foi um conteúdo dos conjuntos numéricos, né? Quem sabe no próximo vídeo aí eu vou trazer um bônus para vocês aí, quando a gente vai trabalhar a propriedade dos números, do conjunto dos números, né? Trabalhando aí diagrama de John Venn, né? Fazendo algumas exemplificações, certo? E também vamos trabalhar o intervalo, né, desses números aí, como que esses símbolos aí de intervalos numéricos funcionam, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não se esqueçam, deixa o like, compartilhe, ajude o professor, já que eu estou lhe ajudando, beleza? Um abraço, fique com Deus, boa sorte e até a próxima aula. Valeu!